Oi, meu nome é Luiz Eduardo. A gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, que foi o tema da aula fornecida pela professora Guilherme Vilar para fazer uma síntese. Meu grupo é composto por mim e por Euler Alves. Bom, o que um profissional formado em BSI deve fazer? O que geralmente move as pessoas a fazer esse curso é a vontade de escrever códigos e ficar rico, mas o curso não se limita somente a isso. Um profissional formado em BSI tem esses horizontes ampliados para modificar o mercado e criar algo inovador, algo que mude a vida das pessoas, algo que realmente impacte em toda a sociedade. Escrever códigos é essencial para dar vida ao projeto, mas as outras áreas que estão diretamente relacionadas a ele ou não também são importantes, tanto para manter uma empresa ou para manter uma organização, para manter qualquer coisa funcionando. Essa pluralidade de conhecimentos é fulcral para edificar a ideia. Auxiliando na busca do multiconhecimento, surgem diversas ferramentas que nos auxiliam na construção e processamento de informações, que são as IAs. Elas já integram o nosso cotidiano em diversas aplicações diferentes. Talvez a gente nem consiga imaginar que ela está aplicada ali, mas nas evolutivas de exames médicos, por exemplo, na comparação de tabelas e indicadores que demandam muito tempo e processo de esforço, a máquina pensa e agiliza todo o processo. Essas inteligências artificiais conseguem fazer com precisão qualquer atividade que tenhamos passos bem definidos, guiando-se e permanecendo no limiar da exatidão, no modo que o humano possivelmente não conseguiria resolver tal atividade com tanta exatidão. Além disso, sua capacidade de processar grande quantidade de dados e aprender com eles permite que as inteligências artificiais melhorem suas próprias habilidades ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais precisas e eficientes nas suas tarefas. O jeito que ela agrega conhecimento à sua base de dados é bem parecido com o jeito que o ser humano adquire experiência. Passando por uma infinidade de desafios e acumulando anos e anos de informação, tudo é processado e tudo infere no pensamento do presente. Esse processo de adesão de conhecimento pode ser dividido em dois subgrupos: o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. A principal diferença entre os dois tipos de aprendizagem dá-se no jeito que o algoritmo é treinado. Na aprendizagem supervisionada, os algoritmos são treinados com um conjunto de dados previamente rotulados, ou seja, as respostas corretas já são fornecidas juntamente com as entradas ao algoritmo. Já na aprendizagem não supervisionada, o algoritmo que luta para poder saber o que é o que. Ele vai na tentativa e erro, vai na tentativa e erro e no final consegue achar um padrão, que esse padrão consegue encaixar e identificar o que é o que e o que é o certo e o que é errado. Dentro desses dois grupos, há categorias de processamento de dados que são usados nas IAs para minerar e gerar informação. Um desses processos de mineração de dados é o processamento da linguagem natural, onde as máquinas entendem a comunicação humana, seja através de texto, de voz ou até mesmo pensamentos, agora com o Neuralink, onde é implantado um chip no cérebro de indivíduos e esse chip consegue ler os pulsos nervosos dos pensamentos das pessoas. Exemplo, uma pessoa está com um copo de água na mão e quer levar o copo à boca. Os impulsos nervosos que são gerados no cérebro são interpretados por esse chip e passado para algum outro braço robótico, passado para algum outro membro que conclua a ação caso essa pessoa seja desprovida dos meios normais. Outro método de mineração pode ser a visão, um input de vídeo que é fornecido à máquina, onde ela olha o mundo real, olha o mundo fora do computador e consegue tomar decisões a partir dessa observação. A transformação digital também tem estimulado a inovação e o surgimento de novos modelos de negócio, como, por exemplo, as startups, que são empresas emergentes que buscam utilizar a tecnologia e a inovação para resolver problemas, criar novas oportunidades de negócio e transformar as indústrias e processos tradicionais. Elas se destacam por sua agilidade, mentalidade disruptiva e foco em soluções digitais, trazendo dados mais atualizados em comparação ao vídeo que nos foi mandado. Em 2023, temos mais de 12 mil startups, sendo mais de 7 mil delas abertas nos últimos 10 anos. 19 delas são unicórnios e o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking mundial. Nesse processo também surgem as fintechs, que são startups que se concentram mais especificamente em soluções financeiras
e serviços inovadores baseados em tecnologia. E o que vale salientar aqui é que ambas são as empresas que utilizam o processo de transformação digital para propor soluções inovadoras, tecnológicas no mercado, e que se adequaram e se adaptaram às mudanças tecnológicas aos últimos anos. O acesso à informação facilitado pela internet transformou a forma como aprendemos, possibilitando a educação à distância, cursos online e plataformas de ensino colaborativas. Esse fato ocorreu mais intensamente depois da pandemia, onde as redes de ensino, os modelos de trabalho tiveram que se adequar a uma nova forma de aprendizado e colaboração entre seus membros. Aí a partir daí surgiram mais trabalho home office, mais colaboração à distância. Mas, e falando sobre como a gente aprende hoje, por exemplo, agora a gente está fazendo esse trabalho por meio do Classroom, a gente fez um mapa mental por meio de uma plataforma digital entre os membros do grupo. E isso vem tudo decorrente à transformação digital e mais o evento da pandemia que meio que intensificou e forçou esse tipo de processo. E durante esse processo, profissionais, professores, educadores também tiveram que se adaptar para incorporar a tecnologia nas práticas de aprendizado e ensinos, as práticas pedagógicas no geral. Como nós podemos observar, a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma pesquisa na internet, quando a gente vai comprar alguma coisa em algum site de e-commerce, ou quando a gente vai traduzir algum texto de uma língua para outra, no Google Tradutor, por exemplo. E a partir desse avanço da inteligência artificial, surge o questionamento. Até onde a inteligência artificial vai nos auxiliar no desenvolvimento das nossas atividades, vai facilitar nosso cotidiano, e até onde ela pode acabar substituindo as atividades humanas em muitas das ações do dia a dia. E a partir daí, a gente pode tirar a conclusão que a inteligência artificial nunca vai substituir a atividade humana, a atuação humana. Tipo, a gente não vai ter um mundo dominado por máquinas, por exemplo, mas que tudo que é burocrático, tudo que pode ser automatizado, a inteligência artificial vai substituir sim, para facilitar e agilizar processos que, através da atividade humana, acabam sendo muito lentos e gastando uma quantidade de energia desnecessária. Um exemplo que a gente pode ter é a situação dos cobradores. Nos últimos, sei lá, há 5 anos atrás tinha um cobrador nos ônibus aqui em Recife, porém, com o avanço da tecnologia e com a transformação digital, foi implantado um tipo de sistema que você aproxima o cartão perto de um leitor e se você tiver saldo, você está autorizado a passar pela catraca e embarcar. Um processo bem mais rápido e bem mais ágil do que você chegar lá no cobrador, mandar o dinheiro, ver se o cobrador tem troco, o cobrador devolver seu troco, passar o cartão dele e você passar pela catraca. Virando fila, demora, às vezes até desentendimento por estar numa situação ali, em algum tipo de impasse. Aí pode surgir o questionamento e aí, o que vai acontecer com o cobrador? O cobrador que trabalhou a vida inteira sendo cobrador vai ser tirado do trabalho que ele sempre exerceu por causa de um novo sistema que vai substituir o que ele sempre fez. Provavelmente esse cobrador vai ter que se adequar, se atualizar para exercer uma nova profissão e se adaptar à transformação digital. Esse é um debate problemático, até polêmico, posso dizer assim, mas que sempre ocorreu ao longo do tempo, através das outras revoluções industriais que ocorreram no mundo. Por isso que o nome até se chama revolução, que tal atividade, tal processo era feito de uma maneira, mas com o avanço da tecnologia, com novos métodos de fazer determinada atividade, acabou sendo substituído ou sendo atualizado o processo. Então, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente. Um outro exemplo que eu posso dar é o ChatGPT, que no último ano foi inserido e que modernizou a forma de a gente fazer pesquisa. Antes a gente fazia pesquisa no Google, mas antigamente a gente fazia através das mídias físicas, dos livros, e atualmente a gente faz pelo ChatGPT, que traz para a gente filtros de pesquisa, uma pesquisa bem mais, como posso dizer, objetiva e avançada do que a gente pesquisou, e o assunto mais destrinchado, diferente do Google, que a gente entrava no site, entrava em outro, via se a fonte era confiável, via se não era, e ficava pesquisando, fazia a síntese daquilo. Hoje no site ChatGPT, por exemplo, a gente joga determinado assunto, ele oferece uma resposta, a gente avalia o que é certo, o que não é certo, a gente questiona a ferramenta, a gente questiona a inteligência artificial, e a partir daí agiliza e se conclui muitas pesquisas sobre determinado assunto.